Queridos amigos e irmãos, mais um vídeo para o nosso canal Yukias Magal. Importante matéria, tá bom? Para a gente continuar aqui nosso tema sobre a iminente Terceira Guerra Mundial. A Suécia manda navios militares ao Báltico e diz que não está em paz e nem em guerra. O Kristersson aí, né, ele quis dizer na verdade que, olha, a nossa neutralidade que foi abandonada há décadas, nesse momento a gente não está em paz. A gente também não está em conflito, nós não estamos declarando guerra a ninguém. Todavia nós não estamos em paz, ou seja, nós estamos nos preparando e de alguma forma a gente espera que as coisas possam piorar em breve, tá bom? Esse é o recado da Suécia para o restante do mundo. O país entrou na OTAN em 2024, abandonando décadas de neutralidade militar em resposta à guerra na Ucrânia, que aumentou o temor de ameaças expansionistas da Rússia. Tá aí o ministro, né? O primeiro-ministro sueco, Ulf Kristersson. A Suécia anunciou neste domingo, dia 12, o envio de 3 navios de guerra para o Mar Báltico como parte de um esforço da OTAN, a Organização do Tratado do Atlântico Norte, para aumentar a presença naval na região. A decisão tem o objetivo de inibir casos de sabotagem da infraestrutura subaquática um mês depois de cabos submarinos terem sido rompidos, né? Parece que cabos de submarino entre a Estônia, entre a Lituânia e Finlândia foram rompidos, cortando as conexões ali entre esses países. Então, Suécia está com medo e eles estão acusando a Rússia por essa sabotagem. Segundo o primeiro-ministro sueco Ulf Kristersson, a Suécia não está em guerra, mas também não está em uma situação de paz. O país entrou na OTAN em março do ano passado, junto com a Finlândia, após abandonar décadas de uma política de neutralidade militar em resposta à guerra na Ucrânia, que aumentou o temor de ameaças expansionistas da Rússia. Essa é a primeira contribuição da Suécia como integrante da aliança. O exército sueco também vai contribuir com uma aeronave de vigilância, informou o governo. A guarda costeira do país irá contribuir com 4 navios para monitorar o Báltico e outras 7 embarcações estão de prontidão. Em uma coletiva de imprensa, Kristersson citou a ameaça de ataques híbridos na região que envolvem casos de sabotagem. Desde 2013, pelo menos 10 cabos submarinos responsáveis por ligar os países nórdicos e bálticos à Europa Central em área de comércio e energia foram danificados. Ele diz, abre aspas, a verdadeira paz requer liberdade e a ausência de conflitos sérios entre países. Nós e nossos vizinhos estamos expostos a ataques híbridos realizados não com robôs e soldados, olha só, mas com computadores, dinheiro, desinformação e o risco de sabotagem, declarou o premier, de acordo com a agência de notícias sueca TT. Interessante, não é mesmo? Pelo menos 2 incidentes envolveram navios acusados de arrastar as âncoras do Báltico. Em dezembro, a política sueca começou a investigar o rompimento de um cabo entre Finlândia e Estônia e passou a suspeitar de um navio registrado nas Ilhas Cook, com o nome de Eagle S, que carregava petróleo russo. Além de 3 países citados, a Alemanha, a Lituânia, também afirmaram que foram prejudicados pelo incidente. Além do reforço militar no Báltico, a Suécia tem buscado aumentar a segurança terrestre. No dia 9, o ministro da Defesa do país, Paul Johnson, anunciou a compra de 44 tanques Leopard 2 de fabricação alemã para modernizar o arsenal do exército. Trata-se do maior investimento militar do país no século, no valor de 1,9 bilhão de euros. Interessante, como um país que aliás, ao longo da sua história, a Suécia nunca se envolveu em conflitos, na história moderna, é claro, né? Porque a Suécia já foi um reino, já foi passado, já envolveu em muitas guerras, já foi império. Todavia, a Suécia moderna era neutro, assim como a Suíça, né? Mas agora já escolheu um lado e está com medo e agora, mais do que isso, se armando para enfrentar a Rússia. Está claro que nós estamos numa proximidade desse conflito estourar, muito perto, porque os países do mundo inteiro, seja ele qual for, todos da Europa, Oriente Médio, a África, a Ásia, todos os países estão se fortalecendo militarmente. Isso não é só para dissuasão, como muitos pensam. Isso será também para o enfrentamento em algum momento. Por que a Rússia está cortando cabos submarinos de países como a Estônia, Lituânia,
até mesmo prejudicando Finlândia, Alemanha, porque são países que interessam para o Império Russo. A Rússia ela vai montar o quinto reino, né? Desses 10 que surgirão, é do interesse. Vocês precisam compreender a mente de Alexander Dugin, que muitos inclusive ligam ele como o mentor de Vladimir Putin, é alguém que tem muita influência sobre o Putin, ainda que muitos neguem dentro do Kremlin. Mas o Dugin ele é o que criou o euroasianismo, na verdade é bem antes, né? E a Rússia quer recriar o Império Russo, o antigo Império Russo de Pedro, o Imperador, conquistando as terras ali, assim como também foi na União Soviética. A Rússia ela quer tomar os Bálticos, que são ali a Estônia, Lituânia Letônia, Lituânia e Estônia, são cruciais para eles, para dominar aquela região e criar uma zona tampão, distanciando ainda mais Moscou da OTAN, mas também é do interesse tomar a Ucrânia, porque para a Rússia não faz sentido, para os russos, não dominar a Ucrânia, porque eles são povos irmãos, né? Então você ser a Rússia, você ter o império que for, mas não ser capaz de dominar Kiev, que é o local de origem do povo eslavo, é uma vergonha, né? E eles sempre foram vassalos, sempre foram um estado russo. Não existe a Ucrânia historicamente independente. Isso é moderno. E é do interesse deles marchar até Berlim, retomar a Alemanha Oriental, não é? E a Alemanha está aí se preparando porque sabe disso. Todos estão esperando um conflito intenso sobre isso e derrubar, né, ou danificar cabos de submarino na intenção óbvia de impedir conexão, troca de dados, porque se os países não tiverem conexão uns com os outros, conexão rápida, como é o cabo submarino, ou conexão direta, danifica a prontidão dos militares, um e o outro, diminui a capacidade de troca de informações numa velocidade que é necessária e crucial para o conflito, queda de conexão entre os dois, você perde dados, troca de informações não acontece, além do, claro, você isola uma nação também dos seus aliados, tornando-a um alvo muito fácil também, não só militar, como também cibernética, né? E tudo isso a Rússia está visando, já cortando os cabos aí de países como os Bálticos, justamente mostrando para nós que a intenção de Putin depois da Ucrânia vai ser os países do Báltico, tá bom? Atentos a isso, os conflitos no mundo vão se intensificar. Não se iludam com história de paz, porque não vai ter paz. Abraço a todos, até o próximo vídeo, se Deus permitir e vivermos.